Fala, galerinha, Jesus é top. Estou aqui porque hoje é dia do pastor, da pastora, do bispo e da bispa metodista, e eu queria desejar, parabenizar todos os meus amigos, colegas, todos aqueles que caminham junto comigo na igreja metodista. Eu quero mandar um beijo para vocês, um abraço de espremer laranja, que Deus abençoe a vida, a família de vocês. Mas eu gostaria de contar para vocês um pouco do que é ser pastor para mim. O que significa ser pastor para mim? Eu sou uma pessoa nascida na igreja, convivi com a fé desde criança, e tive bons professores de escola dominical, me lembro até hoje da tia Lu, tia Morgana, tantas professoras que passaram por nós naquela época. Me lembro do pastor Olavo, ainda tenho a voz dele aqui na minha memória, eu deitado debaixo do banco da igreja, segundo Ednei, tinha a perna torta, pastor Ednei? Eu deitado ali naquele banco, no fundo da igreja, e ouvia ele pregando. Aquilo ficou marcado na minha vida. Ele foi embora, eu tinha 14 anos de idade, eu me lembro da despedida dele. Foram momentos que marcaram a minha história. Mas logo criança, eu recebi uma palavra de ordem, eu recebi uma palavra profética na minha vida, e eu agradeço a Deus pela vida de Célia Junca, de Nelson, também da família Cuber, de tantos outros profetas, e aqueles a que Deus enviou para poder cuidar de mim, para poder me ensinar, me instruir no caminho que eu devia seguir. Mas eu sou feliz hoje por saber que eu troquei os valores da vida, os valores que poderiam me fazer bem sucedido em alguma área da minha história, e para viver o poder da palavra e da ordem do Senhor. Eu tenho certeza que Deus me abençoaria em vários outros lugares, se Ele me quisesse em outros lugares. Eu acredito que Deus me abençoaria muito em empresas, com vendas, em vários lugares, desde que Ele me quisesse ali. Hoje eu tenho profunda consciência que Deus ardeu no meu coração e me convocou para ser um semeador da palavra. Sabendo disso, meu coração se aquece, meu coração nesse dia, ele arde, por saber que eu não vivo por uma profissão, não vivo por um ideal simplesmente, eu vivo porque Deus, Ele me ordenou, Deus, Ele me chamou, e Ele continua dizendo para mim das suas promessas. Eu fecho os olhos, eu ainda vejo Deus constrangendo o meu coração, dizendo: para onde eu vou? Se eu tenho a tua presença, eu tenho tudo na minha vida. Então eu sou pastor, em primeiro lugar, porque sigo a palavra que Ele me deu, sigo a sua ordem. Mas eu também queria dizer que ser pastor para mim, além de ser uma visão profética, além de ser um chamado de Deus para a nossa vida, ser pastor também significa aprender o que Ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que Ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu aprendi com esse texto de que Deus deu a sua vida, e Ele não só deu a vida dele para morrer na cruz por nós, como nós costumamos dizer. O fato do texto dizer que Ele deu a sua vida por nós, também significa que os valores, os propósitos, o cotidiano, a paixão, o que ardia no coração de Jesus está à nossa disposição. E eu sinto isso arder no meu coração. Eu sinto Deus fortemente comigo, orientando, falando, direcionando, dizendo loucamente: faz isso, enquanto eu, na lógica, deveria fazer ao contrário. E no final de tudo, ver Deus dizendo para mim: não falei, eu tinha razão, eu sabia o que era o fim desde o começo. Então o meu coração se sente muito feliz de ser pastor, por saber que um dia Ele deu a sua vida para mim. Um dia o pastor da minha vida olhou para a minha história. Foram vários momentos, foram várias épocas
mas teve uma delas, talvez a pior época da minha vida, quando eu me ajoelhei, me agachei e eu chorei dizendo: Pai, me socorre. Esse Deus chegou e disse assim: eu estou com você, eu estou contigo. Naquela hora eu vi Deus dando a sua vida para eu viver. Naquela hora eu me vi abrindo mão de muita coisa que eu tinha carregado, que eu tinha aprendido, muitos protocolos que a igreja de alguma forma tinha me ensinado e que regimentava a minha vida, meu ministério, tudo que eu fazia. Naquela hora eu troquei tudo para viver além do poder da palavra, de ordem dele, viver pela sua vida, pelos seus padrões. Então eu quero dizer para você que ser pastor na minha vida tem a ver com isso. Tem a ver com Deus que gastou tempo comigo. E Ele cuidou de mim. Olhou para mim. E Ele fez com que a partir disso eu pudesse olhar para as pessoas. A minha grande paixão são as pessoas. O que mais me incomoda é ver as pessoas distantes, se distanciando de Deus, se distanciando dos propósitos do Senhor. E é claro, é nítido que a igreja em muitos momentos se preocupa com tantas coisas e ela esquece das pessoas. E eu quero dizer que o bom pastor deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua história para nós vivermos. E todos aqueles e todas aquelas que desejarem viver a história de Deus, que desejarem viver todos os propósitos do Senhor, vão colher pessoas. Sejam apaixonados por pessoas. E aí, meu querido, uma terceira coisa que me faz ser pastor é poder saber que a paixão que Deus te dá em relação às pessoas, a vida que Deus faz você viver olhando e pagando preço por alguém, gera fruto nesse alguém. E é tão lindo e tão louco ao mesmo tempo você ver pessoas que de algum momento tinham um jeito de viver, em algum momento tinham uma forma de existir, e a partir de então começam a colher daquilo que você plantou, daquilo que você recebeu de Deus e você plantou na vida de alguém. Há um evangelho escrito na palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. Eu sou louco pela transformação de pessoas. Eu acredito na transformação das pessoas. Então, o que me faz ser pastor é viver a vida profética, viver o seu chamado, viver a sua coerência, a sua voz falando comigo. Ser pastor para mim também tem a ver com esse padrão de vida que Ele me deu, como Ele me fez feliz, ao ponto de eu poder dizer: eu sou um milagre ambulante, eu tenho tudo porque Deus me deu. Toda a história da minha vida tem a ver com o que Deus me deu. E por causa disso, eu posso ter o privilégio de ver as pessoas sendo transformadas, renovadas. Então eu louvo a Deus por poder ter começado essa história lá em Campinas. Louvo a Deus por poder passar por aquela cidade. Louvo a Deus por poder ter acompanhado algumas pessoas, mesmo ainda não sendo pastor de uma maneira formal, oficial na igreja. Eu vi muitos filhos nascendo naquela cidade. E eu louvo a Deus por vocês que estão aí dando frutos. Eu louvo a Deus porque Deus abençoou a minha vida quando eu estava no seminário e eu fui pastor de uma igreja, uma grande igreja. Eu ainda vou ver essa igreja bombando em nome de Jesus, que é a congregação Canaã, hoje a congregação do Jardim Esmeraldina. Como Deus mudou a minha história ali. Eu não queria ir para aquele lugar e Deus fez um rebuliço santo ali conosco, comigo e com Kátia, nos 3 anos que nós passamos ali. Então eu louvo a Deus por poder ter sido pastor no Jardim Esmeraldina. Eu louvo a Deus pela minha primeira nomeação, que foi lá no norte do Mato Grosso, em Peixoto de Azevedo. Eu louvo a Deus por cada pessoa, por cada situação, por tudo que nós vivemos lá. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos fez amar aquela terra. Eu me lembro de ter trazido para cá a bandeira que nós ungimos, consagramos
e profetizamos a bênção do Senhor naquele lugar, e hoje nós vemos cada dia mais aquela cidade crescendo, aquela cidade se num povo apaixonante. Que cidade, que coisa linda. Eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei ali, pastoreando aquele rebanho, pelas pessoas que Deus me fez ver as suas transformações, pela loucura que Deus nos fez viver naquela cidade. Eu louvo a Deus porque foi um privilégio grande. E hoje eu estou aqui na cidade de Votuporanga, e eu louvo a Deus por poder já amar esse povo e ver que as promessas do Senhor são grandiosas para essa terra. E eu quero viver essa paixão da vida profética, da vida de Deus em nós e da transformação de pessoas. Em nome de Jesus, o tempo todo, o que é meu combustível são estas três coisas. E eu louvo a Deus porque Deus me deu Kátia, minha esposa. Eu sou apaixonado por ela. Deus me deu como companheira, nos fez passar por momentos de vale e de picos, mas hoje Ele nos faz viver de maneira inteira, crescendo para a glória do Senhor. Te amo, Kátia. Obrigado por você ser essa mulher de pastor, que eu sei que Deus te chamou para isso e para fazer diferença na vida de pessoas. Eu tenho visto isso, eu louvo a Deus e honro a Deus pela sua vida. Louvo a Deus também pelos meus baixinhos, a Isabela e o Gustavo. São duas pessoas maravilhosas, vocês já devem ter visto aí na internet, mas eu louvo a Deus porque eles o tempo todo estão produzindo palavra profética, vida de Deus, e estão proferindo a palavra de transformação na vida de outras pessoas. Eu louvo a Deus pela vida deles, são joias preciosas na minha vida. Eu louvo a Deus pelos meus pais. Minha mãe é pastora, metodista, eu louvo a Deus pela vida dela. Mãe, beijo, Deus te abençoe. Também me lembro do meu avô, seu Brito, quantas vezes nós terminávamos o culto e ligávamos para ele para poder contar o que estava acontecendo, e ele chorava do outro lado da linha, emocionado com o que Deus faz. Nós, loucos, apaixonados por Jesus, é isso que nos faz ser pastor metodista. E eu quero te convidar hoje, nesse dia de celebração, nesse dia de gratidão a Deus, eu quero convidar você a viver essas três coisas. Vamos lembrar? Primeiro, visão profética. Você não é fruto do acaso. Tua história tem um porquê. Vai diante de Deus buscar o porquê, no nome de Jesus. Depois receba a vida que Ele tem para te dar. Não viva do teu jeito. Não seja pastor do teu jeito. Não seja crente do teu jeito. Não viva a história da fé do teu jeito. Viva tudo que Deus tem para te dar. Isso é que é apaixonante. E pegue tudo isso. Pegue sua vida profética e a vida de Deus e dê. Transforme isso em semente para as pessoas ao nosso redor. Então eu queria registrar nesse dia a minha alegria e a festa que eu estou fazendo. Eu estou com o meu coração ardendo. E uma coisa eu peço a Deus: me dá o mundo por herança, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que essa semente do Evangelho transforme a sua vida e leve você para caminhos mais altos, leve você para viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. Seja louco por Jesus. Um beijo do gordo, Jesus é top. Um abraço de espremer laranja, fica com Deus. Tchau!